Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam bem. E nesse segundo encontro, a gente continua falando de formação de palavras, lembrando inicialmente aquela que era a ideia básica do primeiro encontro. Você precisa pensar de maneira panorâmica que existem dois grandes grupos de processos, a derivação e a composição, que dividem-se depois em casos específicos. A derivação, como você está vendo aí, propõe 5 casos. Toda vez que você tem uma derivação, o que você vai ter, na verdade, é uma base. Por exemplo, aqui, ó, derivar. Do verbo derivar, eu criei na língua derivação. De uma base, eu acrescento algo a essa base, ou retiro algo dessa base, como você vai ver agora. O primeiro processo de derivação é a prefixação, ou derivação prefixal. Veja que eu coloquei um sinalzinho aqui, ó, indicador da soma. Por quê? Porque toda palavra que nasceu de prefixação é uma palavra maior do que a base. Afinal de contas, ela recebeu um prefixo. A palavra prefixação recebe, né? De fixação eu tenho aqui, ó, um pré antes, prefixar. Uma coisa é fixar, outra coisa é prefixar. Então observe, eu tenho útil, que vai gerar inútil. Esse in é o mesmo prefixo de impossível, ilegal. Então a palavra inútil é formada por prefixação pelo acréscimo do prefixo antes da base útil. Mesma coisa se dá se eu tenho moral e depois eu crio amoral ou imoral, ambos prefixos indicadores de negação, de ausência, como no caso de amoral. Eu posso ter leal e desleal. Desleal, uma palavra que vem da base leal por meio de uma prefixação. Eu tenho ver, e aí o processo é bem produtivo para verbos. Eu tenho rever, eu tenho antever, prever. É possível que você tenha ter, e aí apareça o verbo deter, pelo prefixo de, reter, manter, conter. É possível que você tenha um verbo como pôr, marcado por acento, não se esqueça. E pela prefixação apareça compor, com o prefixo com. E aí, o verbo derivado de por, guarde bem, nunca vai receber acento circunflexo. É possível, inclusive, que eu tenha compor e consiga depois fazer decompor. Ou seja, eu já tinha um prefixo aqui, que era o com, e acabei agregando um outro prefixo depois. Decompor é um caso de prefixo sobre prefixo. Todos esses casos revelam para a gente que o processo natural e comum da prefixação é um processo de criação de palavra que não foge à classe gramatical de origem. Desses exemplos todos, você vai ver que um casinho é um caso que foge à regra e que mostra que de moral, que é substantivo, a gente chega a amoral, que é um adjetivo. Então, a classe dos adjetivos foi enriquecida por meio de uma prefixação nesse caso, mas isso não é comum. Na verdade, na prefixação, a manutenção, a garantia de uma palavra nova referente à mesma classe de origem é o comum. Então, eu tenho útil, que é um adjetivo, que vai dar inútil, outro adjetivo. Eu tenho ver, que é um verbo, dando rever, que é um verbo também. Eu tenho leal, que é um adjetivo, propiciando desleal, que também é um adjetivo. Primeiro caso seria a prefixação, portanto. Depois, a gente tem a derivação sufixal ou sufixação, também um caso de soma. Veja, útil, utilidade. Moral, moralismo. Leal, lealmente. Ver, visão. Brasil, brasileiro. Capital, capitalista. Triste, tristeza. Observe que em destaque nós temos aí variados sufixos, para indicar e para mostrar para a gente justamente aquilo que não é a marca da prefixação. Comumente, você tem uma palavra nova recorrendo à sufixação nova em relação à classe gramatical de origem. Útil é adjetivo, utilidade é um substantivo. Moral é substantivo, moralismo é substantivo,
Essa é a exceção que confirma a regra. Veja, leal é adjetivo, lealmente é advérbio. Ver é verbo, visão é substantivo. Brasil é substantivo, brasileiro é adjetivo. Capital é substantivo, capitalista é adjetivo. Triste é substantivo, é adjetivo. Tristeza é um substantivo abstrato. Então a derivação, ela tem como uma característica, a derivação sufixal, né? Tem como característica muito comum criar uma palavra nova enriquecendo uma outra classe gramatical que não a de origem. Você vai ver que isso às vezes não acontece, como a gente tem ali no caso de moral ou moralismo. Mas, comumente, na maioria dos casos, você preenche pela sufixação outras classes gramaticais que não aquela da base. Vou pedir a atenção para você notar estes exemplos aqui, ó, como obter, que é verbo, dando obtenção. Permitir, dando permissão. Suspender, suspensão. Veja que de 3 verbos chegamos a 3 substantivos terminados em são. Sufixos que podem, na sua forma, causar algum ruído, causar alguma dificuldade na hora da grafia. Então, vamos guardar o seguinte. Se você tem de obter e chega à obtenção, este é o processo comum, o processo básico. Tá? Terminação em são, via de regra, é com C cedilha. Agora, por que permitir dá permissão com 2 S's? Essa terminação tir, assim como der, assim como mir, quando você perde esta combinação inteirinha, permitir, quando a terminação tir cai inteira, você usa 2 S's. Então, olhe, por que obter e obtenção, tá, não aparece com 2 S's? Bom, você tem um N aqui e tem o T, que se manteve, ó, o ter, a terminação ter, tir. O ter não caiu inteiro, o T ficou aqui, ó, ele tem uma marquinha, é com C cedilha. Tir cai inteiro, dá 2 S's, por exemplo, tá? Agora veja, suspender, a terminação der cai inteira. Mas por que não é com 2 S's se o der caiu inteiro? É porque tem um Nzinho aqui, ó. E é esse N, um der, um tir, tá? É esse N aqui que garante que seja com um S só. Pode pensar em outros exemplos, por exemplo, ó, ascender. Muita gente acha que é com C cedilha, né? Ascender, que significa subir. Ascender vai dar ascensão. Ascensão com S só, porque afinal de contas em ascensão mantém-se o N. Você pode pegar um outro verbo que você tenha um outro substantivo em que você tenha 2 S's. Então, vamos pensar em intromissão. Intromissão vem de intrometer. Ó, o verbo intrometer, terminado em ter, quando você transforma em substantivo, intromi, o T não veio. Caiu inteirinho, ter. Intrometer, intromissão. Se a porção ter, tir, der, dir, mer, mir caírem inteirinhas, com 2 S's, beleza? Aí você tem entender, que vai dar um substantivo que é entendimento. Só para a gente lembrar que nem sempre o substantivo abstrato, indicador de ação, se fará com C cedilha, com 2 S's, né? Então eu tenho entendimento, eu tenho apagar, apagamento. Finlândia, finlandês. Brasília, brasiliense. Angola, angolano. Uma observação para que você note e guarde que todas as vezes em que você tem aquele indicador do país, da origem, o sufixo é sempre com S. Javanês, japonês, isso vale para o feminino. Polonesa, milanesa, chinesa, inglesa. Se você tem um substantivo abstrato e não um indicador de origem, sempre vai ser com Z. Então você tem, por exemplo, ó, viuvez, com Z. Sensatez, que é com Z. Tristeza, com Z. Tudo aquilo que for abstrato, que está nos seres, nas pessoas, leveza, lerdeza, esse vai ser com Z.
Agora, o que finlandês, brasiliense e angolano apresentam, por mais que sejam diferentes os sufixos, o que eles três apresentam em comum? O traço de significado indicador de origem, com o que a gente percebe o seguinte: eu consigo criar palavras indicadoras de adjetivos pátrios, indicadoras de origem, usando marcas diferentes de sufixo. E é lógico que você percebe isso porque você tem, por exemplo, brasileiro, curitibano, havaiano. Você tem terminações que são distintas para indicar a mesma coisa. Então, por exemplo, quem torce pelo Grêmio é gremista, mas quem torce pelo Palmeiras é palmeirense. Quem torce pelo Corinthians é corintiano. Ano, ense, ista são indicadores de filiação a, aquele que é ligado a. São sufixos diferentes com o mesmo valor, portanto. O terceiro processo é um processo que muita gente tem uma certa ressalva com relação a ele, porque parece muito difícil, que é a parassíntese. Seria o caso mais complicadinho. Toda derivação parassintética ou parassíntese também é um caso de mais, de soma. Seria até legal que eu tivesse colocado, agora que me ocorreu, 2 vezes o sinal de mais, porque na parassíntese o que vai acontecer é isso. Você vai ter 2 acréscimos. A base ficará no meio. E para criar a palavra parassintética, você tem um prefixo antes e um sufixo depois. Rico, adjetivo, vai dar o verbo enriquecer. E por que eu sei que isto é uma parassíntese? Porque da mesma maneira como os 2 apareceram juntos, você não pode tirar nenhum dos 2 em tempo algum. Porque se você tentar tirar o em, sobraria riquecer, que não é um verbo existente. Se você tirar esser, sobraria Henrique, Henrico, coisa que não existe como adjetivo, porque rico era um adjetivo. Então a forma Henrique, não existe como adjetivo. Isso é parassíntese. Eu reconheço o prefixo, o sufixo. Não posso retirar nenhum dos 2. A base está ali no meio. Pedaço, despedaçar. A base é pedaço. Criar o verbo correspondente a quebrar, a cortar em pedaços. Despedaçar. Veja, o verbo poderia ser simplesmente pedaçar. Mas eu criei um prefixo, coloquei um prefixo e um sufixo. Prefixo antes, sufixo depois, criei um verbo na forma parassintética. Isto é a parassíntese. A base fica no meio ladeada de prefixo e sufixo. Do substantivo gaveta, eu chego ao verbo engavetar. Prefixo em, sufixo ar. Se eu tentar tirar o ar, sobra um substantivo que não existe na língua, uma palavra que seria um substantivo, engaveta. Como o engaveta não existe, eu não posso tirar este sufixo. Se eu tentar tirar aqui o prefixo, sobra um verbo que não existe na língua, gavetar. Portanto, nenhum e nem outro podem ser retirados. Parassíntese. Mesma coisa com cebola, para acebolar. Mesma coisa com tarde, que vai dar entardecer. Prefixo e sufixo adicionados concomitantemente. Buraco, que vai dar esburacar. Esta é a marca da parassíntese. Você tem um termo no meio, antes e depois ele é ladeado pelos afixos. Um verbo bem mais recente, né? Empoderar. A base poder recebe o prefixo em, que não pode ser retirado daí em momento algum, e recebe o sufixo ar, que também não pode ser retirado em momento algum. Parassíntese. E se eu puder retirar um dos 2? Bom, se você puder retirar um dos 2, aquele que puder ser retirado fazendo aparecer uma palavra vai dar o nome do processo. Então, se você tem uma palavra como desgraçado, você pode tirar o ado, sobra desgraça. Como o ado saiu e era um sufixo, é porque a palavra desgraçado é formada por sufixação. Beleza? Bom, o quarto processo é um processo que faz um movimento contrário. Veja que agora eu coloquei ali um sinalzinho de subtração. Diferentemente da prefixação, sufixação e parassíntese, a derivação regressiva vai criar uma palavra que não é maior do que a base, do que a palavra de origem. Pelo contrário, ela é uma palavra menor. Então veja, eu tenho um verbo que vai gerar um substantivo indicador de ação. Sempre vai ser assim. Esta é a marca segunda da derivação regressiva. A primeira é que ela é menor.
A segunda é que sempre o verbo acaba denotando um substantivo de ação. Observe, o ato de roubar é o roubo. Eu tenho certeza que a palavra roubo veio na língua depois de roubar. Se eu quisesse criar, se um dia alguém criasse um verbo, um substantivo, que fosse roubação, roubamento, isto seria meramente uma sufixação. Mas não foi assim. Criou-se roubo. Observe que de roubar para roubo houve um decréscimo. A palavra ficou menor. Ah, mas como é que eu vou saber que roubo veio de roubar? É simples. Aquele substantivo que indica o ato de. Roubo indica o ato de roubar. Assim como cata indica o ato de catar. Se você for atento, alguém poderia falar assim, mas existe catação. Ótimo, existe catação porque o verbo catar é um verbo riquíssimo na língua que deu duas formas substantivas. Se você pensar em catação, que existe, você pensou e você acertou. A palavra derivada foi derivada por sufixação, catação. Se você pensar em cata, é porque você descobriu agora e reconheceu uma derivação regressiva. Cata, palavra menor, vem do ato de catar. Mesma coisa, resgatar, dando resgate. Resgate é o ato de resgatar. Observe que sempre a segunda coluna atende aquilo, um substantivo abstrato que indica ação. Vender vai dar venda. Venda é o ato de vender. Ah, mas e a venda que eu vejo ali, a venda a qual eu vou? Bom, essa venda física, esse é um substantivo concreto, não é um indicador de ação. Existe o substantivo venda concreto, que é esse local em que as pessoas compram alguma coisa, a vendinha. Mas venda é o ato de vender. Então, derivação regressiva. Perda. Perda vem de perder. Saque vem de sacar. E alguém poderia dizer, ah, mas a palavra não diminuiu. Diminuiu quanto ao fonema. Sacar apresenta 5 fonemas, 5 traços sonoros bem específicos. Saque, você vê aqui, ó, tem um dígrafo. Nesse caso, esse Q e esse U aqui soam apenas uma vez, né? Então eu tenho saque indicando 4 fonemas. Copiar, cópia. Quando eu tenho copiar e cópia, cópia é uma redução, uma derivação regressiva de copiar. Portanto, eu tenho uma derivação regressiva indicadora do ato de. Dança vem de dançar. O ato de dançar é a dança. Então, observe que os substantivos indicadores de ação, eles podem ser, como a gente viu, vou voltar aqui, ó. Não. Aqui, ó. Eles podem ser como esses, indicadores de ação por meio da sufixação. Obtenção, permissão, suspensão, tristeza, capacidade. Eles podem ser assim, mas também é possível que você tenha substantivos que sejam menores do que a forma verbal. Ah, e como é que eu vou saber quem veio antes, se o verbo ou se o substantivo? Eu já dei a dica aqui com relação ao substantivo de ação. Basicamente, com relação a substantivos que indicam objetos, naturalmente o substantivo veio antes do verbo. Por exemplo, você só pode pensar que telefone veio antes de telefonar, porque eu só posso criar o verbo telefonar se existir o substantivo telefone. Não é isso? Eu só posso pensar no verbo carimbar se eu supuser a existência da palavra carimbo. Eu só posso pensar no verbo escanear se antes houver alguma coisa chamada scanner. Tranquilo? O último caso de derivação é a derivação imprópria. Aí, a palavra em jogo nem aumenta nem diminui. Ela simplesmente muda de classe gramatical. O que significa isso? Eu vou usar a palavra fora do seu contexto de origem. Ninguém suporta um talvez agora. Esse é um uso muito expressivo porque eu estou fazendo com que o advérbio talvez funcione como um substantivo nesse contexto. Isso é derivação imprópria. É uma derivação em que a palavra foi deslocada de sua classe original. Então, eu não preciso criar uma palavra nova para fazer derivação imprópria. Eu só me aproprio, eu só uso de uma capacidade, de uma propriedade que a língua apresenta. Então, aquele colorido que a língua nos traz, nos possibilita, colocado em ação.
Você falou bonito neste momento. Se você abrir o dicionário, bonito é adjetivo. Mas nesse uso aqui, bonito está modificando o verbo. Então eu tenho um adjetivo sendo utilizado como se fosse um advérbio. Quando eu mudo a categoria gramatical de uma palavra, a classe gramatical de uma palavra num determinado contexto, eu tenho a derivação imprópria. Agora, nomes, o sobrenome de uma pessoa muito facilmente é um caso de derivação imprópria. Aqui eu forcei o nome, né, para você perceber, ó. Gentil, Pinheiro, Rocha. São 3 substantivos próprios, indicadores do nome do indivíduo. Se a gente for observar, gentil em estado de dicionário é um substantivo, é um adjetivo. Então é um adjetivo sendo usado como substantivo próprio. Pinheiro é um substantivo comum. Rocha é um substantivo comum. Todos esses termos estão sendo usados como substantivos próprios, numa derivação imprópria também. Os nossos sobrenomes têm comumente exemplos de derivação imprópria. Você conhece alguém cujo sobrenome é Leão, é Pombo, é Coelho, é Oliveira, é Montes, é Lavras e assim por diante. Os apelidos também mostram derivação imprópria. Quando você tem senhor Barriga, a palavra barriga é um substantivo comum que passa a designar um indivíduo. Derivação imprópria. Bom, já nos encaminhando para o final aqui, ó, a composição é aquele conjunto que vai envolver apenas 2 casos. E a composição realmente é muito intuitiva porque é muito comum para a gente. Observe palavras formadas por composição, por justaposição. Justaposição é aquele caso em que nenhuma palavra vai ferir outra. Ó, couve-flor. Você juntou as 2 palavras que já existiam, não é prefixo, não é sufixo, pronto, criou uma palavra nova a partir da aproximação de 2 que mantêm a sua autonomia fonética e morfológica. Passatempo. Posso usar com hífen, né, couve-flor, e posso não ter de usar hífen. Girassol. Não há hífen, eu tenho aí as 2 palavras mantidas na sua autonomia fonética sem ferir a forma. Montanha russa. Roda gigante. Atenção, aqui no girassol, evidentemente, criou-se um S a mais aqui para poder manter a pronúncia correta, né? Mas eu tenho a autonomia de gira e de sol. Se eu não colocasse os 2 S, ficaria girasol, não faria sentido. Roda gigante, justa posição. Comigo ninguém pode, justa posição. Esses são nomes indicadores muitos nomes indicadores por justa posição apontam para comida, brinquedo, coisas ligadas à natureza, nome de planta, nome de flor, nome de árvore, nome de seres como mula sem cabeça, chupa-cabra, por exemplo. Justa posição. Ninguém fere ninguém. E aí, para finalizar e guardar como recurso mnemônico, perna longa. O nome da personagem é uma composição por 2 bases, perna longa. Ninguém feriu ninguém, justa posição. Se as 2 palavras se unirem e uma ferir a outra de modo a criar uma forma em que fica visível a mudança morfológica, a mudança fonética, eu tenho aglutinação. Boquiaberto. Boquiaberto é a junção, creia, de boca aberta. É possível falar que ele está de boca aberta, lógico, mas se você usar boquiaberto, é porque você optou por uma aglutinação. Os casos de aglutinação na língua, eles são bem menores, tá? Eles são mais restritos mesmo, porque são casos mais antigos, casos mais cristalizados. Embora, em boa hora, aglutinei 3 palavras. Lobisomem, lobo-homem. Eu citei chupa-cabra. Chupa-cabra é uma justa posição. Chupa-cabra, ninguém feriu ninguém. Lobisomem, uma aglutinação. Se o nome desse ser fosse mantido por justa posição, eu teria que usar lobo-homem. Veja que eu falei mula sem cabeça e essa é uma justa posição. Montreal, o nome da cidade canadense. Monte Real. Petróleo, pedra, óleo. Aguardente, água, ardente. Pernilongo, para finalizar. Em pernilongo, eu tenho lá perna longa, na verdade. Então, é fácil guardar, eu quero acreditar assim,
Se você pensar que perna longa é o modelo, tá? É o diapasão para a justa posição, pernilongo, que significa a mesma coisa e tem as mesmas palavras, é o modelo, é o diapasão para a aglutinação. Porque em pernilongo eu juntei aquelas duas outras e fiz uma forma aglutinada. Muitos nomes que você conhece de pessoas se dá por aglutinação. Às vezes, os pais querem fazer algum tipo de homenagem específica, reunindo nomes. Então, o nome do avô e o nome da avó, e juntam no nome do filho partes, porções daquelas palavras que indicam o nome do avô, da avó. E aí aglutinam, né? Então, quando você tem, e isso é verdade, tá? Walt Disney, a homenagem à portuguesada é o Walt Disney. Walt Disney virou uma forma portuguesada por aglutinação. Guardar, de um modo em geral, o nome e o processo é importante, mas mais relevante é perceber como é que você vai reconhecer, por exemplo, o valor do sufixo, o valor do prefixo, e quando você, por exemplo, pode usar uma palavra fora de sua classe de origem. Portanto, os casos de derivação são casos que, historicamente, nas provas, acabam aparecendo mais. A composição por aglutinação e por justaposição, como eu disse no início, a gente faz muito mais intuitivamente, nos parece mais fáceis de reconhecer, inclusive. Tá bom? Espero que tenha servido para você, espero que esteja bem. Até o próximo encontro.